Capítulo 29. Isto é o que você deve fazer para santificá-los, a fim de que eles sirvam como sacerdotes para mim. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, pães em forma de anel feitos com azeite e sem fermento, e pães achatados sem fermento, untados com azeite. Você deve fazer os pães com farinha fina de trigo, colocá-los num cesto e apresentá-los dentro do cesto, junto com o novilho e os 2 carneiros. Você apresentará Arão e seus filhos na entrada da tenda de reunião e os lavará com água. Então você deve pegar as roupas e pôr em Arão a veste comprida, a túnica sem mangas do éfode, o éfode e o peitoral, e deve amarrar o cinto bordado do éfode bem firme na cintura dele. Você colocará o turbante na cabeça dele e porá o sinal sagrado de dedicação no turbante. Então pegará o óleo de unção e o derramará sobre a cabeça dele, ungindo-o. A seguir, faça com que os filhos dele se aproximem e ponha neles as vestes compridas. Ponha também as faixas tanto em Arão como em seus filhos, e ponha nestes a cobertura para a cabeça. Assim o sacerdócio se tornará deles. Isso é um decreto permanente. É desse modo que você deve fazer a ordenação de Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Depois você deve apresentar o novilho diante da tenda de reunião, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Abata o novilho diante de Jeová à entrada da tenda de reunião. Molhe o dedo no sangue do novilho e passe-o nos chifres do altar, e derrame todo o restante do sangue junto à base do altar. A seguir, pegue toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura sobre eles, e queime-os, fazendo-os fumegar no altar. Mas a carne, o couro e o excremento do novilho você queimará com fogo fora do acampamento. É uma oferta pelo pecado. Então pegue um dos carneiros, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue o sangue dele e faça aspersão em todas as laterais do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os intestinos e as pernas dele, e ponha os pedaços um ao lado do outro, junto com a cabeça. Queime o carneiro inteiro, fazendo-o fumegar no altar. É uma oferta queimada a Jeová, um aroma agradável. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, você deve pegar o outro carneiro, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue um pouco do sangue dele e ponha-o na ponta da orelha direita de Arão, e na ponta da orelha direita dos seus filhos, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles, e faça a aspersão do sangue em todas as laterais do altar. Depois pegue um pouco do sangue que está no altar e um pouco do óleo de unção e faça com eles aspersão sobre Arão e suas vestes, sobre os filhos dele e as vestes deles, para que ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles se tornem santos. Então pegue a gordura, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura que há sobre eles, e a perna direita, pois é o carneiro para a ordenação. Do cesto dos pães sem fermento, que está perante Jeová, pegue também um pão redondo, um pão em forma de anel, feito com azeite, e um pão achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e você deve movê-las para a frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então você as tirará das mãos deles e as queimará no altar, sobre a oferta queimada, como aroma agradável perante Jeová. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, pegue o peito do carneiro para a ordenação que é oferecido em favor de Arão, e mova-o para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová.
Essa será a porção que caberá a você. Do carneiro de ordenação oferecido em favor de Arão e dos filhos dele, você deve santificar o peito apresentado como oferta movida e a perna apresentada como porção sagrada, o que foi movido e o que foi contribuído. Por serem uma porção sagrada, essas partes se tornarão de Arão e dos filhos dele, como um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas, e elas se tornarão uma porção sagrada a ser contribuída pelos israelitas. É a porção sagrada deles para Jeová, dos seus sacrifícios de participação em comum. As vestes sagradas que pertencem a Arão serão usadas depois pelos filhos dele, quando eles forem ungidos e ordenados como sacerdotes. O sacerdote que o suceder dentre seus filhos e entrar na tenda de reunião para servir no lugar santo, usará essas vestes por 7 dias. Você pegará o carneiro para a ordenação e cozinhará a carne dele num lugar santo. Arão e seus filhos comerão à entrada da tenda de reunião a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles devem comer as coisas com as quais se fez expiação para a sua ordenação como sacerdotes e para a sua santificação. Mas uma pessoa não autorizada não pode comer delas, pois são sagradas. Se sobrar algo da carne do sacrifício da ordenação e do pão na manhã seguinte, queime com fogo o que sobrar. Não deve ser comido, pois é algo sagrado. Você deve fazer assim a Arão e aos filhos dele, segundo tudo o que lhe ordenei. Você levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. Cada dia você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação, e purificará de pecado o altar, fazendo expiação por ele. Você deve ungir o altar para santificá-lo. Você levará 7 dias para fazer expiação pelo altar. Santifique-o para que se torne um altar santíssimo. Quem tocar no altar deve ser santo. Isto é o que você oferecerá regularmente no altar: 2 carneirinhos de 1 ano todos os dias. Ofereça um carneirinho pela manhã e o outro carneirinho entre o pôr do sol e a noite. Com o primeiro carneirinho, você apresentará a 10ª parte de uma efa de farinha fina, misturada com 1/4 de hin de azeite puro de oliva, e uma oferta de bebida de 1/4 de hin de vinho. Você oferecerá o segundo carneirinho entre o pôr do sol e a noite, junto com uma oferta de cereais e uma oferta de bebida, iguais às da manhã. Você o oferecerá como aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová. Será uma oferta queimada a ser feita regularmente por todas as suas gerações perante Jeová, à entrada da tenda de reunião, onde me apresentarei a vocês para falar ali com você. Ali vou me apresentar aos israelitas, e aquele lugar será santificado pela minha glória. Vou santificar a tenda de reunião e o altar, e santificarei Arão e os filhos dele, a fim de que sirvam como sacerdotes para mim. Vou residir entre o povo de Israel, e serei o Deus deles. E eles certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para residir entre eles. Eu sou Jeová, o Deus deles.